e grite. Ninguém vai escutar seus gritos na floresta amaldiçoada. Eu te atraí para você vir aqui. Você viu a minha fita. Nós estamos vindo para você. Oi, olá. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu me chamo Retrô e eu comecei um projeto novo, que basicamente é esse canal aqui. E nesse canal eu vou trazer alguns vídeos relacionados a histórias de terror no geral, sabe? Coisa pra te dar cagaço, pra deixar curioso, pra montar teoria e o que mais eu senti vontade de trazer pra cá, porque eu ainda não consegui pensar em um tema específico pra isso aqui. Mas isso a gente vai moldando com o tempo, né? Pra isso que as coisas servem. Que der certo, a gente vai seguindo. Enfim, o vídeo de hoje provavelmente vai ser meio longo, porque é um assunto que eu levei alguns bons dias pra montar tanto uma linha do tempo quanto umas boas teorias sobre a história da parada em si, já que basicamente a série tem muito espaço pra se teorizar. Mas isso vocês vão ver com o passar do vídeo, só vem comigo que eu mostro pra vocês. Bom, sem mais enrolação, o assunto do vídeo de hoje é Basil County. Ah, sei lá, vocês entenderam. Basil County é uma série de analog horror produzida pelo canal Dark Mind, que teve lá o seu primeiro episódio lançado há uns 2 anos atrás, mas que continua sendo atualizada até hoje, já que no último vídeo do canal, pelo menos até enquanto eu tô gravando esse vídeo pra vocês, a gente tem a mensagem de que um novo episódio chegará em breve na descrição do vídeo. Então talvez eu possa trazer mais um vídeo no futuro falando sobre esse mesmo analog horror quando tiver mais atualizações. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês quiserem, eu juro que eu vou ficar de olho, beleza? Pessoas, Basil County se trata de um analog horror bem legal que por algum motivo eu vi muito pouca gente falando aqui no Brasil. Então eu decidi levar esse assunto pra vocês para que vocês conhecessem sobre essa história que sinceramente me arrepiou até os pelos de onde eu nem posso citar aqui no vídeo, pra vocês terem uma ideia. A série na verdade não é tão extensa, ela tem aí pelos seus 7, 8 vídeos até o momento, mas o que mais chamou a atenção nisso tudo foi a história dela, que tem uma vibe muito parecida com Mandela's Catalog, que é um outro analog horror extremamente famoso, que esse sim eu considero até hoje uma das melhores séries desse estilo de vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou abordar principalmente os vídeos mais oficiais da série, que estão colocados lá na playlist dela, mas eu também vou dar uma passada com vocês em alguns vídeos que por mais que estejam fora dessa playlist, podem ter alguma coisa a ver ali com o contexto e a história da série em si. Mas sobre isso a gente discute mais tarde, vamos começar do começo. O primeiro episódio da série se chama Basil County Humanoid Alert, que traduzindo significa algo como Basil County Alerta de Humanoide. Ele começa com o alerta da segurança local passando na TV, igual aqueles alertas de tornado que acontece lá nos States, sabe? Onde a transição é cortada para um aviso ou um pronunciamento oficial do governo. E nesse caso o alerta foi dado para essa região de Bayswood, que se não deu para sacar ainda, é a cidade onde a Analog Horror inteiro vai se passar. E nesse alerta é dito que This is a warning from Basswood County Police Department to the residents of Basswood County and neighboring counties. We have received alerts about a humanoid creature that invaded the county. It has been 11 murders till now. The victims' bodies show decapitation, absence of arms and hands due to amputation, stabbing in the neck. It is clear that there is a hostile creature around you and you should do the following. Close your doors and windows. Grab any weapon. Hide in your basement or the attic. beleza, então basicamente tem uma criatura solta matando geral e absolutamente ninguém sabe do que se trata. O que é só mais uma segunda-feira vivendo em São Paulo, né? Convenhamos. Depois desse pronunciamento bem confuso, a gente tem uma descrição da criatura reportada, falando que ela é alta, tem braços, pernas, dedos e pescoço mais longo que o normal, uma cara estranha que tá sempre sorrindo e um cabelo marrom curto. Tudo isso seguindo de uma comparação de tamanho comparado a um ser humano comum, mostrando que realmente o bicho é bem grande. Depois da comparação, a fita mostra pra gente 5 desenhos de testemunhas oculares que disseram ter visto a criatura. O estranho é que os primeiros 4 deles batem muito bem entre si, mas o último ele não parece muito com o resto não. Enfim, depois disso são mostradas 3 filmagens pra gente, e as 3 fitas mostram possíveis avistamentos ou ataques da criatura. É importante eu ressaltar que todas as fitas têm uma data e hora anotadas ali no canto, mas a gente entra nesse assunto daqui a pouquinho. Por enquanto só guardem a informação de que as datas vão ser bem importantes mais pra frente. A primeira filmagem mostra um cartaz com a cara da criatura e um texto embaixo falando o que fazer se você tiver visto ela em algum lugar. Depois disso a câmera corta e eu só vou deixar vocês verem o resto dela.
Aparentemente a gente tem uma primeira visão da criatura cara a cara atrás dessas grades, mas não tem como saber se ela realmente atacou a pessoa por trás da câmera ou não, já que logo depois da criatura aparecer, a fita corta para a segunda filmagem que se passa na casa de alguma vítima. Dessa vez a gente não tem como saber exatamente onde essa filmagem aconteceu, mas ela não deixa de ser perturbadora, se liga só. Aqui a gente já tem como saber melhor o comportamento da criatura, mais especificamente como ela ataca as vítimas. Dá pra ver quando a câmera começa a travar que em um momento o bicho tá a bons metros de você e no outro ele estica o pescoço e bum, você morreu. É simples assim. Depois desse ataque a filmagem corta pra um texto escrito "O que foi achado no porão da vítima", com o nome do detetive Jeff Alberson embaixo, que muito provavelmente foi o detetive responsável por ter isolado ali o perímetro da casa e feito as investigações no lugar. E nessa investigação ele acabou achando esse papel aqui, que tem um desenho da criatura junto com alguns textos que, desculpa, mas eu realmente não vou conseguir traduzir isso aqui, porque a fonte é muito esquisita. E eu juro que eu passei horas tentando decifrar isso e só peguei algumas palavras que estão aí na tela pra vocês. A terceira filmagem é autoexplicativa, então eu nem preciso falar nada sobre ela, eu só vou mostrar ela diretão pra vocês, tá aqui, ó. Depois disso é mostrada uma foto que diz "imagem encontrada numa câmera descartável pertencente à vítima". E com isso a gente termina o primeiro episódio dessa série, mas eu vou falar melhor sobre alguns pontos específicos lá pro final do vídeo. Vamos direto pro segundo episódio, que se chama Detective Jeff Alberson's Tapes, 1998. Aparentemente, esse Jeff Alberson estava estudando melhor sobre aquele caso lá da segunda fita, onde ele encontrou o papel com os dizeres misteriosos. E com essa investigação, ele encontrou algumas fitas que pertenciam ao dono da casa. Fitas essas que tinham algumas filmagens de antes da criatura invadir o lugar e matar o proprietário. Nessas fitas, a gente tem uma filmagem de um trajeto de carro onde nada demais acontece, é só um trajeto mesmo, mas o que importa mesmo é o que acontece depois desse trajeto, já que a fita corta e aparentemente a gente tá no mesmo corredor onde a segunda fita do primeiro episódio foi gravada. A gente consegue escutar um barulho bizarro e do nada a fita corta pra uma outra filmagem de uma câmera de segurança que indica ser a câmera 1, janela do quarto, onde a gente consegue mais uma vez ter um vislumbre desse bicho feio. Além dessas filmagens, o Jeff também encontrou um sketchbook, que é como se fosse um caderno de desenho, e dentro dele tinham basicamente essas imagens que estão passando aí no fundo pra vocês. É bizarrice atrás de bizarrice e todos os desenhos de novo são ligados a essa criatura. E mais do mais, o segundo episódio acaba por aqui com essa cara bizonha da criatura olhando fixamente na tua alma, que é realmente uma imagem bem confortável pra se acabar um episódio. Pulando direto pro terceiro episódio da série, esse aqui se chama Identity Test, ou teste de identidade. Ele começa com um clipe de um filme lá de 1959 chamado de Scapegoat. Na verdade, a citação dele é bem curtinha, o vídeo só passa um trechinho ali do diálogo e depois mostra um dos personagens do filme com uma cara macabrosa e toda desfigurada. Isso pode significar que a criatura já tá rondando desde 59? Ou será se ela tem o poder de desfigurar imagens de fitas e usou isso nesse filme por algum motivo? Bom, a gente não tem como saber nesse momento, então a gente pode retomar nesse ponto daqui a pouquinho. Vamos prosseguir com o episódio. Essa fita do terceiro episódio é basicamente como se fosse uma espécie de teste, onde segundo ela você vai ver uma série de rostos na tela e depois vai distinguir se eles parecem normais ou não. Isso teoricamente vai servir de treinamento para conseguir identificar a tal criatura com mais facilidade. Então se assiste algumas caras aparecendo na tela, vai marcando ali se elas parecem ou não com caras esquisitas, até que surge isso aqui.
a situação não tá das melhores por aqui, não. A fita corta pra uma criatura de costas pedindo pra escolher com que ela se parece. Quando você seleciona uma das opções, ela se vira de frente, buga a tela inteira e um texto imenso aparece dizendo: eu vou dizer a você coisas que sua cabeça não consegue compreender, repetidas vezes. Até que a fita de repente fica preta e isso aqui aparece. Isso aqui parece muito com o rosto anormal, mas não parece nem um pouco com a criatura que a gente viu nos primeiros episódios. O olhar dela parece mais vazio, a expressão tá mais cansada e... Aliás, por um frame aparece isso aqui, que eu prefiro nem comentar sobre, eu só vou deixar pra vocês mesmo, porque eu particularmente fiquei extremamente perturbado com esse rosto, então nada mais justo do que vocês também ficarem, né? Depois disso, do nada a fita corta e aparece de novo essa possível outra criatura que vai se deformando e virando um bicho completamente esquisito. Quando a gente termina de ver a cara desse bicho macabro, a fita corta pra um dos clipes que eu acho que deve ser o mais assustador dessa série inteira. Eu não vou nem narrar pra vocês o que acontece, vejam por vocês mesmos, porque isso aqui, meu amigo, isso é algo. Cara, eu não sei porquê, mas eu fiquei muito cabreiro com esse clipe. A forma como ela puxa a cortina, o formato das mãos, a cara censurada, meu Deus, que negócio horroroso, mano. Depois de eu ter que pausar o vídeo pra me limpar quando eu assisti esse clipe pela primeira vez, a gente é levado pra uma outra fita chamada de O Fracasso de Jeff Alberson, onde um desenho do detetive é mostrado pra gente, finalmente dando um rosto pra gente conseguir identificar ele. Enfim, indo pro assunto que importa, a fita mostra pra gente uma filmagem de alguns papéis que muito provavelmente o Jeff tava usando pra estudar mais sobre o caso da criatura, até que a gente consegue olhar esse papel aqui da direita, que tem vários desenhos da criatura e uns textos dizendo: está olhando pra mim, eu vejo você. E quando a pessoa que tá gravando essa fita olha pra trás, isso acontece. Ok, esse aqui não precisa ser nenhum gênio pra entender, esse aqui com quase 100% de certeza é o detetive Jeff, porque ele parece muito com aquele desenho que a gente viu da cara dele mais cedo, então de alguma forma ele foi transformado em uma criatura, o que só reforça o que a gente viu mais cedo nesse episódio. Aquela criatura esquisita realmente não é a mesma dos primeiros vídeos, a gente tem toda uma raça de criaturas que ou fazem humanos de hospedeiros, ou trocam de lugar com eles tentando imitar a aparência delas ou alguma coisa do gênero, mas essa parte tá meio crua demais pra gente conseguir teorizar algo concreto em cima, então, de novo, guarda isso na cabeça e vamos continuar com essa fita pra ver se a gente encontra mais alguma coisa de importante. Depois dessa revelação maluca, a gente passa por uma seção de textos que basicamente diz que eles saem de uma câmara na floresta, e que essa câmara é uma porta pra um reino. Então, de novo, a gente tem a confirmação de que existe mais de uma dessas criaturas, já que eles saem de dentro dessa tal câmara da floresta. E... ok, eu vou confessar que eu menti pra vocês mais cedo. Lembra que eu falei que o clipe da cortina do banheiro é a cena mais assustadora da série? Então, eu acho que eu devia ter guardado essa fala pro momento que vem logo depois desse texto, porque é isso aqui o que acontece quando a câmera corta. Cara, essa cena sim me arrepiou quando eu assisti. A gente finalmente conseguiu ter um vislumbre completo daquela criatura que apareceu um tempinho atrás e, cara, só de olhar pra esse bicho parado eu tremi de uma forma que é séria. Eu não quero nunca mais nem tocar nesse clipe na vida. Enfim, é com isso que a gente termina o nosso terceiro episódio e vamos pro próximo vídeo, que é intitulado de Peaceful Life, que traduz pra Vida Pacífica. Esse vídeo basicamente tem instruções de como viver uma vida pacífica, e ele genuinamente dá uns conselhos bons sobre isso, tipo, sério mesmo. O vídeo diz coisas como: não ligue para a opinião dos outros, saia de casa, se sente num parque em volta das árvores, sinta a brisa em sua pele, coisas que realmente levam para uma vida mais pacífica, né? Esse vídeo até que seria bem normal se do nada não tivessem esses jumpscares aqui. How can you live a peaceful life? And remember, when you are not running, I'm only getting closer.
E é literalmente só isso, o vídeo tem só 50 segundos e é o mais curto da série até então. Mas pra compensar isso, o próximo vídeo tem só 8 minutos de duração, então bora falar de The Chamber, ou melhor dizendo, a Câmara. Bom, esse quinto vídeo começa com um clipe falando desse cara aqui, o Calvin Basswood, que basicamente tem o nome do município inteiro em sua homenagem. Esse textinho que vai passando embaixo diz que ele encontrou uma construção estranha na floresta de Basswood em 1868 e entrou nela, documentando tudo o que ele encontrou lá dentro em um diário que aparentemente foi preservado até os dias de hoje. Nesse diário é dito que quando ele entrou nessa construção estranha, ele encontrou criaturas que se parecem muito com os seres humanos, mas que todas elas tinham alguma característica esquisita que distinguia elas dos humanos de verdade, tipo o fato delas não demonstrarem emoção nenhuma, terem braços e pernas muito grandes e raízes brotando das costas, o que faz a gente se lembrar da primeira criatura que a gente viu, já que ela também parece ter uns pedaços ali que parecem raízes saindo do corpo dela. Depois dele ter visto tudo isso, as criaturas começaram a apresentar um comportamento meio agressivo ali, então ele teve que sair vazado do lugar e pelo visto ele nunca mais voltou pra lá. E a partir desse momento essa construção ficou conhecida como a Câmara. E com esse pedacinho de lore a gente é agraciado com essa criatura aqui na tela dizendo: eu vou usar suas peles como vestimenta, o que só confirma pra gente o fato de que essas criaturas realmente matam as pessoas e depois se disfarçam como elas, assim como aquela criatura fez com o detetive Jeff lá no segundo episódio, o que quer dizer que o Jeff na verdade não se transformou numa criatura, e sim a criatura matou ele e usou da aparência ou da pele dele como uma vestimenta, um disfarce. Quando essa parte acaba, a fita corta para um pôster de procurado com o nome de Andy Stephens, e logo em seguida a gente tem uma representação dele como uma criatura que na real é muito parecida com a criatura lá dos primeiros episódios. Se botar as duas cara a cara dá pra ver que elas se parecem e muito, então eu vou concluir que essa criatura que aparece é mesmo esse tal de Andy Stephens como uma criatura. Mas enfim, depois disso a fita corta para aparentemente um grupo de pesquisadores da Filadélfia que fizeram uma expedição direto para dentro da Câmara, onde ninguém mais tinha entrado desde o incidente com o Calvin, e entrando lá eles encontraram uma série de coisas interessantes pra gente ter conhecimento. No canto direito da câmara tem um corpo acorrentado e morto com umas fotos do Andy versão criatura, e indo pra zona mais à esquerda a gente vê que tem um boneco de criaturinha e uma TV tocando uma fita com o mesmo rosto do boneco. E quando a gente vai dar uma olhada no que tá escrito na fita, ela escreve Identity Test, que é o título do terceiro episódio da série. Em cima dessa TV a gente tem um papel que tem escrito aquele mesmo texto que a gente viu nesse teste de identidade: eu vou te contar coisas que a sua mente não vai compreender. Também no canto esquerdo a gente tem uma mesa com uma caveira e um relógio em cima, além do corpo morto de uma mulher. É claro, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe aqui. E o que mais chama a atenção nesse cadáver é que a descrição que mostra embaixo da imagem diz que existiam buracos em seu corpo, os olhos estavam faltando, a boca não tinha nenhum dente e a pele dela estava derretendo igual cera de vela, o que é claramente uma descrição bem normal aqui, né? Até porque quem não tá normal é esse amigo aqui. A gente tem mais um corpo, só que agora de um cara bem partido ao meio, e a descrição da imagem mostra que tem raízes saindo das costas dele, coisa que a gente sabe que não é nenhuma novidade por aqui. Então a fita só corta dizendo que isso era tudo que tinha na câmara, e assim eles saíram de dentro da construção indo direto pela floresta de Basswood. Pois é, pelo visto era mais seguro dentro da câmara, porque assim que eles saírem, eles foram caçados por não uma, mas duas criaturas. E por incrível que pareça, duas pessoas ainda conseguiram sair vivas pra contar a história. O que é uma pena considerando que a maioria do grupo de 7 não teve a mesma sorte. Depois dessa fuga magnânima, essas duas pessoas que sobreviveram fizeram uma espécie de mapa da câmara, mostrando ali os principais pontos que a gente viu lá na fita com todas as informações. Mas uma coisa que a gente não viu nas fitas foi essa janela aqui, que aparece no mapa com os dizeres: a janela
de onde eles vêm. Então, aparentemente, a gente tem essa janela na câmara que seria a porta para esse reino de criaturas que é citado no terceiro episódio. E elas vêm diretamente dali para caçar as pessoas e usar elas como disfarces para conseguir pegar mais pessoas ainda. Fechando essa questão, a fita corta e a gente tem um clipe desse doutor que a gente não sabe o nome, mas que assim que ele se apresenta pra gente, o áudio corta e essa foto aqui aparece. Então a gente pode presumir que ele muito provavelmente é uma criatura. Ele basicamente explica pra gente como a anatomia humana funciona, falando que os humanos são como câmaras pra eles, e que vai mostrar como eles controlam o seu corpo. Logo depois mostrando um esquema do corpo humano que parece muito com o corpo de um ser humano comum, mas que tem uma coisinha diferente, uma coisa que eles chamam de core, ou núcleo, que o doutor explica que eles criam esse núcleo ali na região do peito para conseguir controlar o seu corpo através do seu sistema nervoso. Agora, a parte realmente interessante da fita tá no finalzinho dela, onde mostra os estágios de transformação da criatura, mostrando que no primeiro estágio ela tá ali na sua forma verdadeira, e quanto mais estágios a gente vê passando, mais parecidos os rostos deles vão ficando com os nossos rostos de verdade. Até que no estágio 5 da transformação eles ficam idênticos a um humano comum, só que sem expressão nenhuma na cara. Depois de mostrar todos esses estágios, o vídeo acaba, mas vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre esse episódio em específico, já que tem uma coisinha que eu quero falar sobre ele. Esse episódio sinceramente me deixou com mais perguntas do que respostas a respeito da criatura, já que em algumas cenas é mostrado que as criaturas usam as peles dos humanos como vestimenta, e em outras a gente tem um médico que aparentemente é uma criatura dizendo que eles controlam os nossos corpos através de um núcleo. E pra piorar mais ainda, se a gente for ver essa imagem aqui dos estágios de transformação das criaturas, parece que elas vão se moldando no formato das pessoas ao invés de controlar ou usar as peles delas. Tipo, em que versão eu acredito dessa história toda? Porque todas essas versões parecem ser possibilidades igualmente acreditáveis e possíveis de explicar o porquê de essas criaturas se parecerem com seres humanos. Mas enfim, é com essa dúvida imensa que a gente passa pro próximo episódio, aparentemente não 100% canônico da série, já que por mais que na descrição dele o canal escreva que o episódio se trata sim do universo do Analog Horror, ele por algum motivo não consta na playlist feita pelo criador, mesmo que existam vídeos que foram postados depois e que mesmo assim estão nela. O nome desse episódio é Arbitrator, ou Árbitro, e é com a narração que eu coloquei lá no começo desse vídeo que o episódio se inicia. Mas se vocês não se lembrarem muito bem do que é dito, eu mostro pra vocês mais uma vez, não tem problema, tá aqui ó. Grite e grite. Ninguém vai escutar seus gritos, a floresta amaldiçoada. Eu te atraí pra você vir aqui. Você viu a minha fita. Nós estamos vindo para você. Inclusive, muito obrigado a Astro por essa dublagem, porque eu não conseguiria fazer metade da vibe desse clipe sem sua ajuda, sério mesmo. Enfim, depois desse clipe a fita corta para uma série de desenhos encontrados num caderno que aquela equipe de expedição encontrou quando eles entraram na câmara, e eles mostram um monte de criatura em estado avançado da transformação. Inclusive um deles mostra uma criatura com o peito aberto e nele a gente consegue ver exatamente o núcleo da criatura com bastante detalhe. E o vídeo é basicamente isso até o final, onde a gente tem uma mensagem que diz que é só questão de tempo até que eles te peguem e ninguém será salvo. O que já é desconfortável bastante para eu querer ir pro próximo vídeo. A gente já pode ir pro próximo vídeo? This is the Basewood County. Warning. There's a criminal on the run. But witnesses who lived have said that he is not a normal human being. He runs around at an unusual speed. He is not seen normally by anyone else. He starts to kill his prey. Sometimes he toys with them and does not kill them, just leaving them traumatized. And this is the last found footage of the criminal at the moment of his stop, captured by our affiliated advanced CCTV programs. E
E é assim que o episódio de nome Basewood County Killer, ou O Assassino de Basewood County, começa. Aparentemente a gente tem um suposto assassino correndo à solta pelas ruas, e analisando a descrição dele, não é muito difícil de saber que esse assassino na verdade se trata de uma criatura. Mas o que é mais estranho é que essa criatura em específico não tem aquele tamanho imenso que todas as outras criaturas tinham, e muito menos os braços e pernas grandes ou até aquelas raízes saindo pelas costas. Na verdade ele tem tanto uma estatura quanto características corporais muito parecidas com a de um humano comum, o que me faz acreditar que isso aqui pode não se tratar de uma criatura propriamente dita, e sim de alguém que pode estar usando uma espécie de máscara de criatura para sequestrar e matar as pessoas, até porque o modus operandi que a transmissão de rádio mostra pra gente diz que nem em 100% dos casos esse assassino mata as vítimas dele. Às vezes ele só amarra elas e deixa elas de lado, o que não faz sentido nenhum comparando a agressividade que a gente viu até agora relacionada às criaturas. Então muito provavelmente esse cara aqui não deve ser uma criatura, ele deve ser alguém por aí que se aproveitou dessa história toda de gente morrendo por ataque de criaturas pra começar a matar a gente também, por algum motivo que a gente não tem como saber, pelo menos não com as informações que a gente tem até o momento, já que esse cara simplesmente não é mencionado em nenhum outro vídeo da série até agora. Então todas as informações que a gente tem são as que foram mostradas aqui. Indo direto pro próximo vídeo, esse se chama Before You Sleep, que traduz pra antes de você dormir. O vídeo começa com uma mensagem que diz: eu sinto como se minha alma estivesse sendo arrastada pra esse lugar, um parasita tomando conta da minha mente, eu não consigo mais dormir, eu tô ficando maluco. E logo depois o símbolo da polícia é mostrado com a mensagem da polícia. Essa mensagem basicamente diz que ultimamente estão ocorrendo vários casos de insônia entre os moradores de Basewood, sintoma esse que está evoluindo para casos de perda de sanidade mental de tanta privação de sono. Então a fita basicamente vai ensinar para os moradores alguns métodos eficientes para pegar no sono e evitar que mais casos do tipo aconteçam. As instruções falam sobre uns métodos extremamente específicos para ir dormir, tipo ir para cama no horário par, porque se você for dormir nos horários ímpares você pode ter sonambulismo, ou olhar para o relógio para ter certeza se ele tá ticando ou se ele parou e... Beleza, esse é basicamente o episódio que fecha a série até então, tendo um total de 8 episódios se você for contar com o do árbitro. Nesse ponto do vídeo eu vou montar com vocês uma pequena linha do tempo com os principais acontecimentos que a gente tem informação de data, para depois conseguir juntar todas essas informações numa teoria só e tentar explicar o que pode estar acontecendo nesse lugar. Lembra que eu pedi lá no começo do vídeo para guardar a informação de que as fitas tinham data? Agora essa informação vai ser bastante importante pra gente. Bom, organizando os acontecimentos no tempo, a gente tem como primeiro acontecimento a descoberta da câmara pelo Calvin, lá em 1868, onde ele basicamente descobriu a existência das criaturas na floresta. Depois disso, a nossa linha do tempo dá um belo pulo até 1992, onde a gente tem basicamente os primeiros ataques propriamente ditos das criaturas em Basewood, que representa aquele clipe lá da cortina do banheiro. E 2 anos depois, em 1994, o assassino pseudo-criatura começou a se aproveitar dos rumores desses ataques pra matar e sequestrar gente fingindo ser um humanoide, coisa que a gente sabe muito bem de que de humanoide não tem nada. Também 2 anos depois disso, em 1996, a equipe de investigação da Filadélfia foi investigar o que era dessa tal câmara que o Calvin dizia nos cadernos dele, montando ali um mapa do que eles encontraram lá dentro. Em 98 a gente tem vários assassinatos linkados às criaturas, principalmente ao Indy Stephens, onde o detetive Jeff foi lá investigar, pegou umas fitas ali que registravam os ataques e ficou comandando essa investigação inteira até mais ou menos 2002, quando ele mesmo foi transformado em uma criatura. Depois do Jeff ter se transformado numa criatura, muito provavelmente essa investigação acabou sendo pausada ali e nunca mais voltou a acontecer, já que o primeiro clipe do avistamento de uma criatura lá no primeiro episódio é datado de 2022, que é tipo 20 anos depois do que aconteceu com o Jeff. E bom, com essa linha do tempo compilando todos os acontecimentos mais importantes, a gente chega na parte que eu vou começar a teorizar sobre a série, o que quer dizer que o que eu falar daqui pra frente
tem tanto chance de ser verdade, quanto de estar errado e ser só uma mentira absurda, mas enfim, vamos nessa. A pergunta mais importante no momento deve ser o que exatamente são essas criaturas e o que elas querem. E pelo que eu analisei da série Pessoas, eu não consegui notar nenhuma grande informação sobre a origem e nem a motivação delas. O que eu consegui teorizar sobre elas é que aparentemente essas tais criaturas são uma espécie de parasitas que não conseguem sobreviver sem estar num corpo humano. E uma vez que elas conseguem entrar, elas vão criar um núcleo dentro dessas pessoas, justamente para controlar o corpo delas. E depois disso vão precisar se alimentar. Daí eu acho que aquela questão sobre como elas tomam a aparência de seres humanos pode ser respondida. Elas necessariamente precisam de um ser humano como um primeiro alvo, mas depois que elas conseguem alguém para entrar e se moldar no formato dessa pessoa, elas já não precisam mais fazer isso e só vão atrás de matar gente para comer mesmo, para se manter vivas. Uma coisa que pode até provar isso é o fato de a criatura que controla o corpo do Andy não ter trocado de aparência desde os anos 90 até pelo menos 2022, que é a última filmagem que a gente tem dela. Sobre aquela janela que é mostrada no episódio da câmara, a gente não conseguiu muitas informações dela, só é dito pra gente que essa janela específica é de onde eles vêm, o que deve implicar que ela deve ser uma espécie de portal pra alguma dimensão ou alguma coisa do gênero, o que não dá muito pra saber porque a gente não tem nem ideia do que tem do outro lado e talvez os próximos episódios da série possam responder isso de maneira mais clara pra gente. Mas com a aparição daquele doutor que na verdade é uma criatura, a gente consegue saber que esses bichos têm pelo menos algum grau de consciência, já que o doutor se comunica com a gente na fita do árbitro e na fita da aula de anatomia de um jeito que a gente consegue entender perfeitamente o que ele quer dizer. E a gente viu em outras fitas, tipo aquela do Scapegoat e na fita da Vida Pacífica, que as criaturas conseguem mexer com as filmagens que estão dentro das fitas de alguma maneira. Então talvez e só talvez a gente tenha uma civilização de criaturas do outro lado do portal na janela, porque se for o caso, talvez a gente esteja lidando com seres muito mais inteligentes do que a gente pensa. Mas como a gente não tem nenhuma informação sobre isso, fica difícil de concretizar isso como uma verdade. Então fica aí só essa possibilidade pra gente. E bom, gente, creio que por esse vídeo seja só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então eu agradeço muito pra quem viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, escreve um comentário falando o que você achou sobre o vídeo, sobre a minha teoria, ou se você tem alguma teoria própria que pode explicar melhor sobre o que pode estar acontecendo nisso tudo aqui, porque eu vou adorar ler as suas opiniões e questionamentos sobre a série. Mais do mais, se você quer apoiar esse projeto novo que eu tô fazendo, considere se inscrever aqui nesse canal, porque vai me ajudar muito a trazer vídeos iguais e até melhores que esse pra vocês. E a gente se vê numa próxima, porque eu vou nessa. O último trem já vai passar aqui e eu não posso perder, então até o próximo vídeo.